Olá, muito boa noite para todo mundo. Renteando a cerca do Pasto Grande e seguindo um pouco mais adiante, a comitiva viajadeira e viajante do Terra Viva DBO na TV chegou na Fazenda das Duas Figueiras com a tarde borredeira e, estando já preparada para começar de madrugada ali da partadeira de boiada, faz agora com a pionada esta reunião organizadeira da função, começando com a apresentação da prosa brideira do dia. Para saber o rumo que o carretão vai tomar no eito e se as coisas vão melhorar sem carecer de consultar a cigana, que muitas vezes se engana na previsão, o jeito mais seguro, recomendado por um amigo pecuarista que está querendo antecipar a negociação do seu gado, é escutar aqui no Terra Viva DBO na TV a opinião de um especialista no mercado futuro. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista, um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, pelo lado do boi gordo, nessa semana a gente viu um enfraquecimento das tentativas de compra. A gente via alguma frequência ao redor de 235, alguma coisa bem pontual, mais próximo de 240 nas semanas anteriores, ao passo que nessa semana as referências mais comuns que apareceram nos nossos levantamentos aqui no estado de São Paulo foram tentativas de compra ao redor de 230. A gente vê que os estoques no atacado estão enxutos, as exportações seguem com força, mas as escalas estão um pouco mais heterogêneas. O que eu quero dizer? Boa parte já está com setembro praticamente, o início de setembro praticamente pronto, outros ainda precisando de animais para preencher as operações do dia 23 até o dia 26 de agosto. Isso tem feito com que aquela escalada de preços perdesse alguma força, então a gente está vendo esse mercado um pouco mais acomodado ao redor de 230. Mas vale destacar que há pontos fora da curva, como o estado do Mato Grosso do Sul. Quando a gente olha o diferencial de base de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, está praticamente zerado. A gente está vendo que os preços da arroba naquele estado estão muito fortes. É um estado tradicionalmente com uma pecuária mais tradicional. A gente tem também poucos confinamentos por lá e o estado também está passando por uma grande seca. Fora a expansão de área de eucalipto sobre áreas de pastagem, que isso também tem colaborado. Do lado do milho, a gente vê que a pressão da chegada de cereal no mercado também já praticamente finalizada, a colheita já terminou em boa parte das regiões produtoras. Por outro lado, o dólar recuou de uma maneira mais relevante nos últimos dias. Isso deixou o mercado travado, praticamente de lado. Quando a gente olha os preços físicos, os preços do mercado futuro, eles estão praticamente dentro de um caixote, aí o mercado bem mais lateralizado também. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até a próxima. E seguindo o roteiro costumeiro desta nossa lida novidadeira e noticiarista, conforme já é do conhecimento dos companheiros e companheiras pecuaristas, no fechamento da semana a gente apresenta sempre um resumo do caso que foi passado no mercado dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro na mantença e na engorda do seu gado. Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Demundo, analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje eu vim conversar com vocês aqui um pouco sobre a relação de troca da polpa cítrica com a arroba do boi gordo. Mas antes gostaria de fazer um convite para vocês para conhecer nosso encontro de intensificação de pastagem, que acontecerá dia 25 e dia 26, no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Para mais informações, acesse o nosso site www.encontros.scottconsultoria.com.br. Faço o convite também, caso do interesse de vocês, de acompanhar a nossa rota de 2024 do Confina Brasil. Estamos iniciando nossa terceira rota desse ano e, caso seja do interesse de vocês, acessar nosso arroba nas redes sociais, @Confina Brasil. Retomando o nosso assunto, pessoal, até meados de agosto, 4 arrobas de boi gordo foram necessárias para a compra de 1 tonelada de polpa cítrica peletizada, alta de aproximadamente 2,7% em relação ao mês passado. De acordo com a Scott Consultoria, o preço da polpa cítrica peletizada ficou cotado em aproximadamente R$ 890, alta de 4,3% em relação à média de julho. E até a primeira quinzena de agosto, o preço da arroba do boi gordo ficou apregoado em R$ 223,50, alta de 1,6% em relação a julho. Mesmo com a arroba do boi gordo ganhando forças nas últimas semanas, em decorrência da diminuição de oferta de bovinos, a escassez de laranja no mercado vem impulsionando o preço da polpa cítrica peletizada no mercado, trazendo uma relação de troca desfavorável ao pecuarista. Isso é uma tendência que se manterá para as próximas semanas, onde a arroba do boi gordo não terá força de competir com a alta da polpa cítrica.
Mas por hoje é só, pessoal. Agradeço a audiência, desejo a todos boa saúde e bons negócios. Até logo. Seguindo em frente no batente de destrinchar e fatiar a informação verdadeira, que não pode faltar para orientar os companheiros e companheiras na lida boiadeira, e tendo ainda muita coisa importante para contar, a gente vai precisar fazer agora uma parada ligeira na função para a apresentação dos comerciais que sustentam a televisão. Mas volta dentro de instantes, aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Esta é uma conta difícil de ser feita, mas os especialistas nesta questão calculam que o Brasil tenha cerca de 80 milhões de hectares de pastagens com algum nível de degradação. E se o país conseguisse recuperar só uma pequena parte desse mundo de terra, seria possível multiplicar várias vezes a nossa produção atual sem carecer de derrubar nenhum só pé de pau por esse imenso chão do sertão. Aí, tendo perfeita sabedência da urgência desta precisão, uma companheira boiadeira lá do Goiás já está fazendo isso faz tempo na sua propriedade. E o resultado é um extraordinário aumento na produtividade do rebanho. Pois então, este trabalho verdadeiramente revolucionário é o destaque de hoje do nosso quadro Pecuarista em Prosa, criado para fazer a louvação da contribuição das mulheres para a pecuária brasileira. Confira. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a Ingrid Graziano, que tem uma fazenda lá em Formosa, em Goiás. Uma propriedade que trabalha com genética de alta qualidade, visando produzir animais cada vez mais adaptados ao cerrado. Ingrid, muito obrigada pela sua participação hoje. Seja bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Eu que agradeço o convite, é um super prazer estar aqui para a gente bater esse papo. A gente que agradece a sua participação e eu já começo te perguntando, né? Por que é tão difícil a atividade pecuária nessa região do país? Quando a gente pensa na atividade pecuária, normalmente ela já é uma atividade complexa, por diversos fatores. Quando a gente está pensando na pecuária, são indivíduos, cada animal é um indivíduo particular, então ele vai ter um desempenho particular, individual, um comportamento individual, o que é diferente de uma lavoura de soja, por exemplo, onde todas as plantas são geneticamente iguais. Além disso, quando a gente pensa no ciclo pecuário, ele é muito longo, desde o nascimento de um bezerro até uma desmama, uma recria, e aí uma engorda e finalmente você ter o produto final. Então, tudo isso traz uma complexidade já para a operação desde a sua concepção. E aí, quando a gente traz isso para o cerrado, a gente ainda tem um ento mais, que traz mais complexidade aí para esse sistema, que é a questão climática. Então, principalmente aqui no cerrado, a gente tem estações muito bem definidas, de chuvas, de seca. Então, isso traz uma complexidade da gente buscar animais que são adaptados a esse sistema e, além disso, estratégias de um manejo, estratégias de produção que possam possibilitar que a gente seja produtivo mesmo com esses desafios que o ambiente nos traz. Com certeza, precisa então de muita técnica, né, Ingrid? E quais são as características que os animais precisam ter para suportar aí o clima do cerrado? Aqui na fazenda, quando a gente se propõe a selecionar animais que são geneticamente superiores e adaptados a essa condição do cerrado, a gente busca animais que vão ser funcionais e produtivos a essa condição. Muita gente fala, muitas vezes, sobre rusticidade, mas a ideia não é o animal ser rústico, mas sim o animal ser adaptado ao cerrado, ou seja, ele ser produtivo. E para isso, o que a gente busca? Então, animais que eles vão ser eficientes na conversão alimentar deles, então aqueles animais que vão estar consumindo a sua pastagem, a sua suplementação e são
eficientes nessa conversão, em poder desempenhar o seu ganho de peso e depois, consequentemente, ter um impacto nos seus outros índices ou técnicos. Mas também a gente, como trabalha muito com um sistema baseado também em cria, a gente vai olhar toda a parte reprodutiva. Então, a precocidade sexual ela é muito importante. Quando a gente tenta ser mais produtivo, a gente precisa encurtar ciclos. Então, eu preciso praticamente tirar uma categoria da fazenda quando a gente olha sistemas mais extensivos, quando você expõe uma novilha com 36 ou 24 meses a uma estação de monta, você tem um período alongado de recria, e quando você começa a selecionar e trabalhar com precocidade sexual, isso vai encurtando. E quando a gente fala em ser eficiente, é também ser eficiente em aproveitar os recursos. Então, não adianta a gente ter animais que também vão demandar investimentos muito altos, e quando a gente olha o quanto que é saudável essa operação, muitas vezes não vai fechar conta. Então, por isso, quando a gente está falando de adaptação, a gente vai falar muito sempre de eficiência. E você disse aí que o clima no Cerrado é bem definido, né? Em relação à seca, à chuva, quais são os desafios aí que vocês enfrentam em cada período e como também que vocês superam eles? É com tecnologia? Totalmente. Hoje, quando a gente olha para produzir no Cerrado, e aí aqui eu até expando, não só na pecuária, mas na agricultura, o quanto que a gente avançou com tecnologia. Imaginar vários anos atrás que a gente produziria soja, algodão no oeste baiano seria provavelmente impensável. Então, o que é muito importante? Manejo das pastagens, então a gente garantir que existe um planejamento e que a gente consiga garantir um planejamento nutricional para os animais ao longo do ano, independente de que nessa estação de seca, naturalmente, a produção de forragem das pastagens ela vai diminuir ou praticamente zerar, porque a gente não tem água, não tem chuva, então a planta ela não consegue continuar vegetando. E também dispor de outras ferramentas, como, por exemplo, uma suplementação específica, ou então o que a gente chama às vezes que é um resgate, ou até algumas pessoas chamam de um sequestro, é a gente poder tirar animais da pastagem por um período e poder ter uma recria, por exemplo, mais intensiva e poder ter parte da fazenda com as pastagens prontas para quando começar a chover o vigor da rebrota seja maior. Então, é uma série de ferramentas que a gente tem que incluir dentro do nosso planejamento para que seja equilibrado aí ao longo do ano toda a produtividade dos animais, né? Com certeza, né? E a gente sabe que o Cerrado sofre também com muitas áreas degradadas e vocês têm um trabalho interessante de recuperação de pastagens. Quais são as técnicas que vocês utilizam atualmente nesse cuidado com o solo? Legal. As pastagens degradadas, hoje elas são um assunto super em alta no Brasil e uma super oportunidade para o Brasil, né? Então, a gente vê números super interessantes da Embrapa sobre milhões, 25 milhões, 28 milhões de hectares de pastagens degradadas, por exemplo, de aptidão para serem agricultura ou para serem intensificadas e por aí vai. Então, quando eu olho para pastagens degradadas, e no nosso caso foi muito isso, eu vejo oportunidade. Claro que é um problema, porque é um ponto produtivo de você poder mudar aquele cenário. Então, dentro da gente trabalha duas vezes. A reforma propriamente de pastagens, onde a gente vai olhar uma intervenção maior no solo, vai estabelecer uma nova cultura, ali uma nova espécie forrageira, ou então a recuperação de pastagens. Então, seja por meio onde a gente mantém aquela pastagem que já está estabelecida, mas melhora o manejo dela para que ela possa passar de um estágio, provavelmente, de um processo de degradação, para mudar essa chave para um processo de regeneração. Começar a acumular mais matéria orgânica, mais palhada, reter mais umidade no solo e por aí vai. E quando a gente fala de recuperar pastagens degradadas, recuperar áreas degradadas, para mim, o ponto número 1 é entender aptidão. Então, qual é a aptidão daquela área? E para a gente isso se encaixa muito. Então, dentro da fazenda, a gente tem áreas que têm uma aptidão de serem mais produtivas. E, claramente, a gente vai intensificar um pouco mais o manejo nessas áreas. Então, colocar espécies forrageiras que vão ser mais
produtivas, mas consequentemente são mais exigentes em fertilidade de solo, são mais exigentes no manejo. E a gente tem áreas que elas não têm uma aptidão, seja por serem muito acidentadas ou por terem muita pedra, por exemplo, e a gente não consegue mecanizar. Então, são áreas que não têm uma aptidão para serem intensificadas. E tá tudo bem, a gente tem que entender qual é a realidade, a característica dessa área e saber manejar ela ali dentro. Mas isso não é uma justificativa para ela ser mal manejada. Então, essas áreas que têm uma aptidão, uma baixa aptidão para serem mais produtivas, mais intensificadas, elas vão receber espécies forrageiras que vão ser menos demandantes de fertilidade, de nutrição, para as plantas, enfim, e todo o manejo vai ser adaptado para isso também. Que trabalho bacana e exemplar que vocês realizam aí, Ingrid. E você tem ideia aí, tem números atualizados de quantos hectares vocês já recuperaram? Eu diria que hoje 40% da fazenda já passou por um processo de reforma, e quando a gente olha para o que já passou por reforma e intensificação, uma recuperação de pastagens, isso chegaria a 60% aí da nossa área. E aí isso prevê que áreas que a gente são mais intensificadas e a gente trabalha uma adubação anual, áreas que, como eu falei, vão passando por uma reforma, mas elas vão ter um manejo um pouco mais extensivo e por aí vai, cada uma com a sua particularidade. Dentro da fazenda a gente tem um desafio de que temos realidades bem diferentes entre áreas, entre pastos, que trazem desafios e dificuldades para o dia a dia da operação, mas que eu também vejo como um grande aprendizado, que a gente está cada vez mais buscando, sejam novas técnicas, novos manejos, o que é que a gente pode adaptar, e como a gente tem diversas realidades dentro da fazenda, são diversas fontes aí de novas ideias que a gente acessa para trazer inovação para dentro da fazenda. Com certeza, Ingrid. E que recado importante você deixou hoje aqui para todos os pecuaristas do Brasil, que é a importância da conservação do solo para aumentar a produtividade. Ingrid, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. E, claro, quero te deixar o convite já para você voltar mais vezes aqui no nosso Pecuarista em Prosa. Com certeza, eu que agradeço pelo convite, por esse bate-papo, essa prosa aqui, que foi ótima, e estou pronta para os próximos. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima. A siriema que estava cantando na beira do Panema se aquietou e se retirou para o mato, de certo para dar o trato para o filhotinho que estava esperando no recolhimento do seu ninho. E a gente então aproveita este momento para fazer aqui mais uma parada ligeira, para recomeçar logo em seguida a nossa lida novidadeira com a recitação do noticiário e do nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o mês entrado na sua metade derradeira e o povo sendo obrigado a gostar mais de arroz e feijão com ovo, o comprador de gado está de novo querendo sair no trecho com o facão derriçador de preço na mão, mas não está tendo sucesso nesta sua má intenção. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Tem gente que já nasce com inclinação para fazer negociada de boiada, mas mesmo tendo essa vocação, o vivente tem sempre de campear informação de qualidade para poder acompanhar a realidade do mercado. E para atender a esta precisão, o Terra Viva DBO na TV faz agora a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. O companheiro boiadeiro, mesmo não sendo muito inteirado nesta lida de ganhar a vida com gado, sabe, decora e salteado o lado que o vento vai bater no mercado pecuário só de olhar o ponto em que a gente está no calendário, né? Pois então, o que tem para ser contado aqui, conforme já estava sendo esperado, com o avançamento do tempo e com o mês já entrado na sua metade fechadeira, o movimento na nossa praça boiadeira teve sim um esmagrecimento do meio para o fim da semana que acaba de ser arrematada. Mas isso ainda não foi suficiente para desviar a arroba para o rumo de descida na ribanceira.
A parte principal da explicação para esta situação é a atual condição financeira do trabalhador brasileiro, que já deu adeus aos derradeiros dinheiros do último salário e agora está com a algibeira mais areada do que as panelas da dona Maria Manuela. Aí, com o povo sendo obrigado a gostar mais de arroz e feijão com ovo, o comprador de boiada já está de novo querendo sair no trecho com o facão derriçador de preço na mão. Mas não está tendo muito sucesso nesta sua má intenção por conta da extraordinária animação do setor exportador. Fazendo uma recordação ligeira, repare, amiga fazendeira, que só nos 7 primeiros dias de serviço do mês presente, o volume despachado lá para fora pelos frigoríficos brasileiros somou 71.400 toneladas, com um forte crescimento de 26,6% em relação ao período correspondente do ano passado. E levando em consideração a tradição do mercado, normalmente o segundo semestre é melhor do que o primeiro, e o resultado deve ser um aumento maior ainda na demanda por gado criado e abatido no sistema exigido pelos importadores estrangeiros. Também por isso, no comércio atacadista de carne sem osso, aqui na nossa Praça Paulista, o valor médio dos cortes comercializados reagiu e subiu 0,5% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já o setor varejista andou para o outro lado, tendo registrado quedas em todos os estados pesquisados, sendo que o tombo foi de 0,9% nas Minas Gerais, de 0,8% no Rio de Janeiro, de 0,6% aqui em São Paulo e de 0,1% no Paraná. Somando tudo, tirando os 9 fora e fechando a conta sem mais demora, o resultado foi que, no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em 3 das 32 regiões consultadas rotineiramente em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba subiu em 2 dessas praças consideradas e na terceira ela foi na direção contrária e caiu. Pois então, para não ficar alimentando a ansiedade, fique logo a companheira boiadeira avisada de que esta solitária queda foi registrada em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a vaca foi derrubada para R$ 208 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Já a listinha das arribadas foi encabeçada pela região sul do estado, onde o boi avançou para R$ 218. E no Espírito Santo, a fêmea melhorou para R$ 202. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o mercado ficou parado, com o macho sendo falado a R$ 230. Eu não sou caboclo de ter usura, mas não subi a Serra da Amargura, tangendo a minha boiada carreira em tão dura jornada, para chegar no fim da estrada e não encontrar nada. Plantei o meu peito nesse eito, adubei a plantação com as mágoas do meu coração e reguei com a saudade. E hoje eu estou aqui esperando o chão deste sertão enverdecer para poder ter fartura e colher felicidade. Esta e muitas outras trovinhas rimadas de minha própria autoria, inspiradas nas velhas toadas que cantavam em forma de poesia a beleza que sobeja na nossa vida sertaneja, tem a serventia de aliviar a dureza dos assuntos do mercado e dar leveza para o fechamento da nossa apresentação de todo dia aqui na televisão, né? Para os companheiros e companheiras boiadeiros ou não, que também têm esta mesma paixão pela nossa verdadeira cultura roceira, a gente faz a recordação de que todas estas prosinhas recitadas aqui estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa uma merrequinha de nada, pode falar diretamente comigo no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E sendo a lida do peão estradeiro a de levar a boiada e a vida sempre em frente, a gente anuncia aqui a despedida do povo desta freguesia e pega de novo a estrada, deixando já a nossa volta marcada para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 10h30 da manhã também, e ainda às 7h25 da noite. E eu vou pedir licença para os companheiros e companheiras para campear um remanso, para tirar um período de descanso e volto no começo do mês que vem. Então, um abraço, um lindo final de semana para todo mundo e até lá então.